Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus caros alunos da Escola Cassiano Ribeiro Coutinho. Aqui é Abraão Lincoln, seu professor de História, em mais um módulo do ensino remoto emergencial em decorrência do Covid-19. Hoje, o norte da nossa aula é falar sobre a famigerada independência do nosso país, que ocorreu quando, meus nobres alunos, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, quando o nosso então príncipe regente, Dom Pedro I, proclamou a independência desse nosso país e nos trouxe situações diferentes, nos elevou a situação de nação independente, meus caros alunos. E, como tudo na linha da história, temos que entender os passos que estavam antes, que estavam por trás deste episódio tão relevante para a história do nosso país. E há de se falar de dois grandes pontos que foram importantíssimos como causa, como motivo, como deslocamento de situações que levaram a essa reação para transformar o nosso país em uma nação independente. Quais foram elas? A Revolução Liberal do Porto, que aconteceu no ano de 1820. E isso é uma ponta do iceberg. A Revolução do Porto, ela tinha as suas peculiaridades, ela tinha a sua intenção, e o grande motivo da Revolução do Porto foi revogar as medidas tomadas por Dom João VI. Ele queria reformas para Portugal, reformas que levaram a uma insatisfação de como as coisas estavam sendo conduzidas aqui na sua colônia, que se transformou em nação independente. Para entender também estes pontos, temos que dar mais outro breve passo para trás. Portugal se transformou em uma nação insatisfeita desde quando, no ano de 1808, a família foi transferida por causa das guerras napoleônicas, que nós já vimos aqui a explicação para isso. E a família, junto com a corte, veio para o Brasil, mais especificamente para a cidade do Rio de Janeiro, que foi a nossa primeira capital. E lá, neste ato, já houve outro episódio, a abertura dos portos para as nações amigas, ou seja, a Inglaterra, que era a grande financiadora, a grande interessada, a grande levadora de vantagem daquela situação, daquele contexto histórico e daquele momento que o Brasil experimentou. Então, se a gente considerar a vinda da família real para o Brasil, se a gente considerar a abertura dos portos, se a gente considerar a abertura dos portos, como eu já falei anteriormente, se a gente considerar a elevação das terras brasileiras para nação unida, a condição de Reino Unido já causou todo aquele embaraço, causou todo aquele dissabor, causou todo um constrangimento da elite portuguesa. E o Brasil estava no meio desse campo de batalha. Passou-se o tempo e a Revolução do ano de 1820 estourou. E essa revolução queria acabar com todas essas conquistas do território brasileiro, todas essas conquistas da nação brasileira. E queria, sobretudo, que o rei voltasse para Portugal. E foi neste momento, no dia 7 de setembro de 1822, que Dom Pedro I fez a sua escolha
e proclamou esse país como uma nação independente. Mas, feito esse breve contexto histórico, a gente tem que entender todos os elementos que estavam por trás disso. Então, esse episódio que aconteceu em 1822 tem mais 3 datas importantes. O que aconteceu em 1808? A vinda da família real para cá junto com a abertura dos portos. O que aconteceu em 1815? A elevação do Brasil para Reino Unido, deixando de ser apenas uma mera colônia. E o terceiro, a famigerada Revolução do Porto, a Revolução Liberal do Porto, que aconteceu no ano de 1820. Todos esses 3 episódios estão necessariamente, objetivamente e diretamente ligados à independência do Brasil, que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Dito isso, eu dou por encerrada esta aula de hoje. Vocês devem fazer o que, meus nobres alunos? Anotarem o exercício, resolverem o exercício que está no Google Forms, logo abaixo do link desta aula. Sejam abençoados, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.